Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente na parte geral e mais específico ainda, né, das pessoas jurídicas, né? Personalidade das pessoas jurídicas, pessoas místicas. Dentro de pessoas jurídicas, pessoas morais, já trouxemos para vocês o conceito, já ventilamos de igual maneira, além do conceito, né, a classificação se direito público ou direito privado, e notem, direito privado, vamos começar a esmiuçar, e trouxemos de igual maneira as teorias, né, explicativas acerca da sua natureza, né? Ou seja, se são sujeitos de direito ou não, e daí pontuamos a teoria negacionista, que fala que não são, e teorias, né, relacionadas a afirmativistas, que pontuam que sim, teoria da ficção, teoria da realidade orgânica e teoria, por demais, da realidade técnica, essa adotada no artigo 43 do Código Civil. Nos blocos passados, ventilamos aí a personificação da pessoa jurídica, né? E trouxemos o artigo 45, falando que essa personificação se dá com registro do ato constitutivo e onde ele deve ser dado, e também no bloco passado ventilamos aí as situações das chamadas pessoas ou entes despersonificados, entes despersonalizados. De qualquer maneira, vamos, a partir desse momento, né, adentrar num subtópico, aí, num tópico novo, que seria justamente, né, pessoas jurídicas de direito privado. Então, a partir desse momento, pessoas jurídicas de direito privado será o nosso quinto item dentro de pessoa jurídica. Primeiro detalhe, né, só repaginando. Pontuamos para vocês que as pessoas jurídicas de direito privado inicialmente eram três. Essas três nós vamos verticalizar, vamos esmiuçar, né? Essas três trazidas pelo Código de 2002, e três porque é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Eles e Horus, Eusados, Poseidon, seriam as associações, fundações e sociedades. Então, associações, fundações e sociedades, mais uma vez me empolguei, associações, fundações e sociedades. Acontece, né, que algumas associações específicas, particulares, não se enquadraram dentro do tempo trazido e pontuado no Código de 2002, então se desgarraram. Seriam duas delas, né, partidos políticos e entidades religiosas. Com isso, então, o artigo 44 começou a trazer cinco pessoas jurídicas, o que não é mágico, que não é holístico, né? Razão pela qual surge a EIRELI ou EIRELI, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no ano de 2011. Lei 12.441 de 2011. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Então, a partir desse momento, vamos falar de pelo menos, né, 4 dessas 6 pessoas jurídicas, e eu quero começar com a EIRELI. Então, nosso tópico aí 5.1, né, dentro de pessoa jurídica, EIRELI ou EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Prof, por que você vai começar por ela? Né? Porque ela é mais nova, ela é do ano de 2011, né? Ou seja, não é tão nova assim, já tem quase uma década, né? É a Lei 12.441, né, do ano de 2011. Não, gente, eu vou começar a falar com vocês da EIRELI, porque, de certa forma, ela é a menor, né? É a mais fácil de ser compreendida, então é a mais tranquila de todas, né? Primeiro detalhe, muito sossegado. A EIRELI, ela surge como um contraponto, né? Ela surge, em verdade, como uma forma de favorecer os empresários individuais. Empresários individuais, até o surgimento da EIRELI, eles tinham responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada, isso, né? Ou seja, um verdadeiro desestímulo para esses empresários. Lembrando sempre que empresário individual precisa preencher os requisitos do artigo 966 do Código Civil. Então, aquele que profissionalmente, habitualidade, né, exerce atividade econômica, busca dinheiro, né, organizada, fatores reais de produção, para a circulação de bens e serviços, né? Isso é o conceito do 966 do Código Civil, né? Show de bola, até aí sem grandes dificuldades, tá? O que é interessante falar? Que quando surge a EIRELI, surge uma modalidade especial de sociedade unipessoal. Então nasce, né, pela primeira vez, uma sociedade unipessoal, né? Ou seja, uma modalidade de sociedade unipessoal. Então trouxe um impacto muito legal, um impacto muito bacana. E notem, empresa individual de responsabilidade limitada. Por que limitada, gente? Porque, na verdade, havia uma limitação da responsabilidade ao capital social, né? De qualquer maneira, para que o sujeito ele tivesse essa benesse aí da possibilidade da empresa individual de responsabilidade limitada, ele deveria observar o quê? Alguns requisitos. Ele deveria observar aqui alguns pressupostos, né? São quantos pressupostos, prof?
para a criação da Eireli? São dois pressupostos. Dois pressupostos bastante tranquilos, né? O primeiro deles é que a Eireli só pode ser constituída uma vez, né? Uma vez, acabou, né? Sem grandes entraves, sem grandes dificuldades, né? E pronto. Em outras palavras, isso inclusive está no artigo 980-A, né? Parágrafo 2º, que diz o quê? Que deve ser evitado, ou seja, é inviável, de certa forma, o funcionamento de duas Eirelis at the same time, ou seja, ao mesmo tempo, né? Não tem como duas empresas individuais de responsabilidade limitada estarem em funcionamento, né, conjunto. Seria essa a primeira detalhe, essa a primeira observação. Segunda observação, o segundo requisito, né, a ser trazido aí, mais especificamente, diz respeito, ou seja, ao quantum de capital, né? E o quantum de capital vai estar escrito assim: a constituição de uma Eireli depende do quê? Um capital, né, mínimo de 100 salários, 100 vezes, né, ao salário mínimo. Então, capital, né, maior que 100 vezes o salário mínimo. Notem que aqui nós temos uma crítica. Qual que é a crítica? A crítica é o seguinte: a Eireli, gente, ela surge como uma forma do quê? De estimular, né, o empresário individual, que até aquele momento tinha uma responsabilidade ilimitada, né? Ou seja, ele continua com responsabilidade limitada, mas surge com uma opção: olha, vamos limitar, né? Só que a partir do momento que você exige um capital tão elevado, ou seja, 100 vezes o salário mínimo, obviamente, esse requisito, esse pressuposto acabou obstando, né, a maior aplicação, ou seja, a maior utilização desse instituto da Eireli, né? Então, assim, a Eireli ela surge com uma finalidade, mas em razão desse requisito, 100 vezes o salário mínimo, aí acabou, né, trazendo um prejuízo a maiores realizações, ou seja, a maiores, né, constituições de Eireli na prática, né, de empresas individuais de responsabilidade limitada. De qualquer maneira, vamos além, né? Explicada a Eireli, o artigo 980-A, né, trazido aí pela Lei 12.441 de 2011, eu quero falar das fundações. Fundações, né, bem tranquilo, bem sossegado, que decorrem aí, que a gente chama de societas bonarum, ou seja, né, elas decorrem da associação de pessoas com uma finalidade específica, né? Mas é uma finalidade fofa, uma finalidade eterna, uma finalidade meiga, né? Então a ideia da fundação, gente, é o quê? É uma comunhão de pessoas, né? Uma junção de pessoas, que até aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Com uma finalidade específica, só que essa finalidade específica é sempre uma finalidade meiga, né? Uma finalidade de assistência moral, uma finalidade de assistência, por exemplo, social, assistência de natureza muitas vezes religiosa, né? Acontece, contudo, entretanto, todavia, que nós tivemos aí no ano de 2015 uma maior inserção dentro dessas finalidades, né? Ou seja, as finalidades acabaram sendo ampliadas. Antes a gente falava de assistência de natureza aí social, falávamos de assistência moral, cultural, religiosa, e se não me engano era só isso, né? Que estava previsto no artigo 62, parágrafo único. Hoje, né, nós temos aí vários outros, né, incisos previstos nesse artigo 62 que acabaram, então, sendo aí, na verdade, ampliados, né, finalidades fofas, finalidades meigas, né? De qualquer forma, quais os requisitos para a constituição, né? Quais os requisitos para a materialização, para a concreção aí dessa fundação? São alguns requisitos muito leves, né, muito sossegados. A gente pode dividir esses tópicos em 5 partes, né? Primeira parte, para você deve, né, se faz necessário, se faz imprescindível o quê? Afetar. Mas afetar o quê? Afetar um patrimônio livre, né? Então você tem que pegar esse patrimônio livre para poder destinar a essa finalidade fofa, essa finalidade eterna e meiga, né? Então seria a afetação de um patrimônio livre, nosso primeiro requisito, né? Segundo requisito seria a forma. Qual forma que eu vou realizar essa afetação, né? A forma é ou escritura pública ou testamento, né? Lembrando que testamento é uma das 3 maneiras de disposição de última vontade: testamento, legado e codicilo, né? Ou seja, realiza por intermédio do testamento, escritura pública ou testamento. Mas isso, em relação ao testamento, acaba sendo vislumbrado, estudado mais adiante, né? Terceiro requisito: quem que vai realizar, né, isso daí? Como que vai realizar? Qual que é o ato constitutivo, né? O ato constitutivo, gente, é o estatuto social, né? O estatuto social que deve ser registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas quem elabora, para ser mais específico, esse estatuto? Gente, ele pode ser elaborado pelo instituidor, ou seja, aquela pessoa que está pegando, né, seus próprios bens, né, ou seja, disponíveis,
né? Ou seja, o próprio instituidor pode realizar, elaborar o estatuto social, como ele pode, de repente, delegar isso a terceiro, né? De uma forma fiduciária, ou seja, a partir da premissa de fé. É óbvio que ele vai estipular um prazo quando ele delega essa função para essa criação do estatuto, né? E se o sujeito ele não atua dentro do prazo estipulado? Se ele não atua dentro do prazo estipulado, é possível que o Ministério Público, né, o nosso mero, aí, que a gente chama mero palpitador, né, ele venha a atuar, né, brincadeira, mas o Ministério Público ele atua dentro do prazo de 180 dias, né, 180 dias se vencido o prazo, porque, enfim, que o indivíduo foi eleito para realizar, para concretizar aí e não fez, né, então o MP pode elaborar. De qualquer maneira, né, feito o estatuto, antes de ser realizado o registro no cartório aí de pessoas jurídicas, se faz justo e necessário o quê? Se faz justo e necessário uma aprovação desse estatuto, né? A aprovação do estatuto vai ser realizado em regra pelo Ministério Público. Por que você fala em regra pelo Ministério Público? Porque nós temos aquela situação, que é a situação do próprio MP elaborar o estatuto, né? Como eu falei no nosso requisito de número 3. Se o MP tiver que elaborar, né, esse estatuto, ele não pode aprovar, porque, poxa, ele elabora, ele aprova, né, tipo, ele cruza e cabeceia pro gol, não faz sentido, né, nessa situação, nessa hipótese, então, excepcionalmente, quem será responsável pela aprovação do estatuto vai ser o juiz. E o quinto requisito é justamente o registro desse ato constitutivo para dar a personificação, onde se registra no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então esses são os 5 requisitos aí para a constituição de uma fundação, né? Lembrando, primeiro deles é justamente a afetação de patrimônio disponível, segundo deles, né, é realizado ou por escritura ou testamento público, terceiro deles, criação do estatuto, e quem que vai criar esse estatuto, ou seja, esse próprio indivíduo, terceiro ou MP, quarto, a aprovação do estatuto e quinto, o registro, né, através aí, obviamente, do cartório de pessoas jurídicas, né. No próximo bloco, eu vou trazer com vocês, vou ventilar com vocês, né, as possibilidades de modificação, ou seja, as regras para a modificação das fundações, e vou além, né? Vou trazer também com vocês a necessidade da observância pelo Ministério Público. De qualquer maneira, até lá, deixo para todos um forte abraço, né? Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.